Oi? Oi, vocês estão me vendo, gente? Ela vai entrar. Resolvemos. Ela vai entrar com o telefone da amiga. Estão me vendo? Se alguém puder dizer aí se está tudo bem, se vocês estão me vendo, ela está entrando, a Beth. Beth está entrando. Pronto, peraí, tá aqui. Entrou. Pronto, agora Oi. foi. Deixa eu chegar para cá. Deus o livre. Então, pede desculpa que as pessoas estão achando que sou eu que estou fazendo a live. Mas continua, que eu vou avisar no outro que sou eu. Pois Valeu, vai fundo, vai lá. O que houve com o seu telefone? Não sei, até de coelhinho eu apareci, minha filha. Eu vi. A Beth aconteceu. Todo mundo curtindo com a minha cara. Ai, Cristiane. Vai. Mas eu não era atrapalhada assim nos cavalos, não, né? Não, ainda bem. Estou perguntando se estou fazendo live. Que Bom, olha, eu acho... Sumiram os comentários. Vocês estão vendo a gente? Está todo mundo vendo a gente? Eu tô e ela tá. Agora as outras pessoas eu não Pois sei. Para dizer que não sou eu, que senão vão Você achar... bota aí que eu tô em outro telefone. Não, eu tenho lá o que para ir. Peraí que eu vou falar sobre o teu telefone. Pode deixar. Vamos lá. Vai lá. Bom, Cristiane, boa tarde. boa tarde, Beth. Tudo bem? Se alguém estiver me escutando, boa tarde para todos. Deixa eu te apresentar. Elizabeth Assaf, uma das maiores amazonas de todos os tempos. Primeira mulher a ser campeã brasileira de senior top, né? Ganhou todos os grandes prêmios da época dela. Ganhou um monte de carro. Quantos carros, Beth? 12 carros, 2 Rolex. Sendo que 2 carros no mesmo concurso, né, Beth? No mesmo concurso conseguiu ganhar 2 carros. Enfim, revolucionou o hipismo, né? E foi pioneira em muitas coisas, né? Que as pessoas fazem hoje e que a Beth já fazia há 30 anos atrás, né? Então vamos bater um papo com ela, vamos falar um pouco de... Então, Beth, começa... Bom, deixa eu falar mais seus títulos. Você é bicampeã brasileira de sênior, né? Todos os grandes prêmios, 10 vezes campeã carioca, 10 vezes campeã carioca de sênior, sendo que 4 vezes seguidas com o mesmo cavalo. Super Parabelo, vai falar dele. Vamos começar do começo, né? Beth também é sobrinha do Eloy Menezes, nosso Neta. De onde veio isso? Cristiane, tô te estranhando, hein? Olha que você é uma pessoa que foi a melhor pessoa, uma das melhores de me entrevistar, porque foi minha aluna e acompanhou a minha trajetória quase toda. Então, não se engane aí, não. Isso não, é neta, viadinho. Neta do Eloy Menezes, nosso picadeiro, né? Que ninguém sabe quem é. E a Beth vai contar um pouquinho também de quem ele é. Oi, Joana. Joana tá aí, Beth. A Joana é a minha continuação. E depois vai vir a Maria também. Vamos lá. Então, vamos começar... Tá. Vamos começar do começo, né? Como que você começou a montar? Como e onde? Olha, o meu avô já tinha sido e foi durante muito tempo o 4º melhor resultado numa Olimpíada. Do Brasil, né? Do Brasil, Só o Rodrigo veio tirar anos depois o 4º lugar dele. E estava aí o Rodrigo, viu? O Rodrigo estava aqui, não sei se ainda está. Ah, tá. Poxa, que prazer, Rodrigo. Pois é. Olha aqui, e o meu avô era muito, minha mãe, minha tia, o pai dele, o Neco, né, que era Nelsinho na época, era muito amigo, meu avô, porque o Neco era novo quando entrou para a equipe brasileira, tinha 17 anos, e o meu avô tomava conta dele, o Necão deixava com ele e com o Renildo, porque ele era menor de idade.
e, e foi um sucesso absoluto, né? Então é isso. Agora, eu comecei na Escola de Equitação do Exército e na Fazenda da Grama. O meu avô era comandante da Escola de Equitação do Exército durante 12 anos. Normalmente, os militares ficam 4 anos. Meu tio Joãozinho Franco Pontes foi também, ficou 4 anos. Meu avô ficou 12 anos. Deu Nossa. aula para o Figueiredo, deu aula para o ex-presidente, tudo. É uma pessoa que teve muito sucesso na carreira dele dentro do Exército. Tanto é que tem várias homenagens, tem festival General Eloy Menezes todo ano no Exército, final do ano me convidam. E eu faço parte também dos cavaleiros lá do Exército. Confraria. Confraria. Vou almoçar com os militares das antigas, né? Amigo deles. Então, comecei lá com ele. E como é que você chegou na hípica? Eu cheguei na hípica porque ele entrou para a reserva, né? E aí ele tinha 3 cocheiras lá. 2 cavalos para ele e um para mim. Na época que as coisas não eram tão caras assim, né? Você tinha quantos anos, Beth? Quantos anos você tinha? Olha, eu comecei, ele me botou em cima do cavalo na Fazenda da Grama. Era Estrelinha, Sultão, Catita e Belita. A minha era Belita. E eu queria sempre montar na Catita, que era do meu avô, mas era mais brava. Um dia ela deu um corcove lá comigo, e o meu avô me puxando, eu caí da cabeça na pedra, abriu. Minha mãe e meu pai vieram apavorados. Não deixa, não deixa. Não quero mais que ela monte. Aí meu avô, não, ela vai ter que montar agora, porque senão ela não vai querer montar, vai ficar com medo. Aí me montou, eu toda ruim lá, de cabeça machucada, tudo. E aí, então, a gente começou a ir para a hípica. Quantos anos você tinha quando você foi para a hípica? Olha, quando eu comecei, porque meu avô trabalhava, apesar de estar na reserva, ele trabalhava em outro trabalho à tarde. Então, eu montava com o patrone. Mas lá na quantos anos você escolinha. tinha? Você lembra quantos anos? Eu tinha 7, 8 anos. Mas eu comecei lá com 5, 4, 5 Caramba! anos. Então quer dizer que ele me botou em cima do cavalo, eu tinha 3 anos. Me puxava. E com 8 você já fazia a escolinha da hípica com o patrone? Já com 7 anos eu já fazia escolinha. E aí o meu cavalo chamava Periquito. E ele servia escolinha também. Entendi. Porque eram cavalos do Paulo Borba. O Paulo Borba, na época, era o presidente da hípica e da Confederação, junto. Nossa. E aí tinha 2 filhas, a Mônica e a Tuxa, que eram minhas amigas. Sim. O da Tuxa era Confete e o da Mônica era Xoxó. E a gente montava para cima e para baixo. Lá tinha aula, eles davam aula para outras crianças e a gente montava neles também. Mas só que às vezes à noite a gente botava o cabresto, saímos andando pela pista, nós 3 a pelo, assim, sabe? Então... E quanto tempo você ficou na escolinha? Porque meu avô trabalhava e até uns 12, 11 anos, 10, 11 anos. E já competia naquela época na escolinha? Já na escolinha, naquela pistinha ali, que hoje é aquele picadeiro maravilhoso. Hoje é o picadeiro Eloy Menezes. É isso, que ele foi o que deu o primeiro salto ali. Depois que reformaram, não, cobriram. Primeiro acho que cobriram, né? Foi. Cobriram. Então, quando cobriu, ele se vestiu todo, ele já era senhor, tudo, vestiu de casaca, tudo, e deu o primeiro salto ali. Quando Entendi. cobriram. Depois aumentaram. Né? E você estava lá no dia da inauguração, né? Quando aumentaram. Todas eu estava, né? Inauguração tanto do menorzinho, quando eu fiquei ali sempre. O Fábio está dizendo que começou ali com você. O Fábio, né? Ele é meu primo, né? Nossas bisavós eram irmãs. Entendeu? Então tem uma foto de família.
O marido da irmã do meu avô, que faleceu, casou com a avó dele depois. Entendi. Tudo parente. Bom, tudo parente. Aí foi vindo, aí o tio Joãozinho levou ele para ir montar comigo. Ele começou comigo. Entendi. E hoje ele é esse sucesso todo. É um dos que vão continuar, apesar de não ter o sobrenome, né? Vai continuar ele, Joana, Maria, vão continuar. Luísa, filha dele. Isso, a menina também, a nossa história de família. Apesar de sobrenomes diferentes, mas aí foram casando. Mesmo, né? Sangue, né? O sangue está lá. É isso. Eu me orgulho muito dele, da Joana, e sempre estou torcendo por eles, e que eles prestigiam o sangue da melhor maneira possível. Olha só, aí com 12 anos, então, até 12 anos você ficou na escolinha, tinha provinha lá dentro daquele picadeiro. Depois eu passei para Mirim. E aí você tinha aula com quem? Eu tinha aula com meu avô. Aí eu ia montar de manhã, porque aí as minhas aulas já começaram à tarde, e aí de manhã eu montava com ele. E aí entrei em Mirim, fui vice-campeã, carioca, mas não brilhei muito, não, porque... tinha cavalo. Os cavalos já começavam a ficar mais caros, tudo, e meu avô, como militar, não tinha essas condições todas. Então, ele tinha cavalos novos, promissores. E aí, para mim, ficava difícil, porque tem aquela história, cavaleiro velho, cavalo novo, cavaleiro velho, né? E aí, nesse inteirinho todo, eu mudei para júnior, né? Passei de categoria, tudo. Nesse inteirinho, eu conheci o Pedro, né? O Pedro Valente. Você tinha quantos anos? Já estão me pedindo para falar do Batman aqui. O Batman foi um galo muito legal, que me deu, em Mirim, me deu bastante vitórias, assim. Ele era do Jorge Carneiro, ele tinha enfisema pulmonar. Mas era um cavalo de uma coragem, e ele me deu muitas classificações. O vice-campeonato, inclusive, estadual, foi com ele. Mas aí ele já para júnior já não servia. Tinha o Vincent também, que era um cavalo muito bacana. E aí depois passei para júnior, aí o negócio começa já... E você tinha quantos anos quando você conheceu o Pedro? Olha, eu tinha 16 para 17 anos. Júnior, então? Júnior. E eu fiz o meu último júnior, aí eu fui com os cavalos dele. Porque Explica um pouco quem era o Pedro. Explica um pouco quem era o Pedro. Ele montava, ele era um proprietário? Não. Eu conheci ele no Marapendi. Eu tinha tirado um siso, estava com a boca desse tamanho. E fui lá visitar os amigos, fui com um amigo. E ele estava experimentando um cavalo lá, tudo. E aí ele chegou meio perto de mim, eu falei, aí, ó, eu acho que esse cavalo é um cavalo novo, sabe? Eu acho que esse cavalo não serve para você, não. Aí ele ficou com aquilo na cabeça, e aí ele foi me procurar lá na Hípica, com o Luiz Ernesto Saboia, que ele estava fazendo uma casa lá na Joatinga, que era projeto do Zanini, mas como o Zanini não tinha, quem assinava era o Luiz Ernesto, ele sempre, porque tinha o diploma de engenheiro, entendeu? Que o Zanini não tinha, o Zanini era um gênio, né? O Luiz Ernesto Saboia que assinava os projetos do Zanini, que barato, Beth, eu não sabia disso, não. Era um deles. Pai do Neto, né? Pai do Ernesto Neto, esse grande artista. Que hoje é um sucesso aí, no mundo todo. Artista Deixa eu só falar uma plástico. coisa. Gente, Loice, oi Bel. Deixa eu só falar uma coisa. Para quem quiser fazer pergunta, escreve a pergunta dentro dessa interrogaçãozinha aí que vocês estão vendo, que aí fica guardada a pergunta. Na hora das perguntas, a gente só vai soltando as perguntas, tá bom? Aí você me fala? Falo, lógico. Você vai ver, eu boto aqui na tela, você vai ver. Tá, gente? Vão fazendo perguntas. Olha quem tá aí, Sandra Saboia. Acabou de entrar. Acabamos de falar nele. Essa foi a mulher dele, né? Sim, Viúva dele. Bom, e então foi ele que me apresentou o Pedro, por causa dele que tudo começou. Sim. Mas explica que o Pedro era um cirurgião plástico, tem gente que não sabe, né?
Cirurgião plástico. Na época tinham poucos cirurgiões. Era o Pitangui, era ele e era o Farid. Agora tem uma porção, né? Mas na época eram os 3 melhores. E aí ele montava. Não, ele não montava. Ele estava, o Luiz Ernesto, incentivando para ele comprar um cavalo para montar ali no Marapendi com ele. Entendi. E aí ele me conheceu, tudo, eu era da Ípica, e ele começou, porque ele era de jiu-jitsu, foi campeão, faixa preta, ele era da família do Hélio Gracie. E o Hélio Gracie adorava cavalo, tinha um sítio aqui em Itaipava, aqui, e sempre falava que montar era muito bom para jiu-jitsu, porque aí tinha uma montada forte, não sei o quê, o Hélio Gracie montava pelo, e aí ele começou a montar. E eu acho que os descendentes do Pedro também, o pai, tudo, o bisavô, eram do Ceará, também gostavam de cavalo. Aí ele resolveu começar a montar. E aí ganhou até uns concursozinhos, eu orientando, eu e o Gaúcho, a gente que se lembra, o Hipólito Munhoz, né? Lógico. Então, era o professor pai dele. Pai do Dr. Clóvis, fala para as pessoas. Isso. Pai do Dr. Clóvis. Dr. Clóvis Munhoz, E ele me ajudava também com os cavalos, tudo. Era uma pessoa muito bacana e tinha uma simplicidade que funcionava, entendeu? E então foi indo assim. E o Pedro foi me introduzindo muito esse negócio de ginástica, de alimentação. Pois vamos falar disso, vamos organizar. Aí, quando você era júnior, o Pedro já te deu cavalo quando você era júnior? Não, ele queria. Eu tinha um cavalo meu, que era um cavalo meia-boca, que eu fiquei saltando com ele 1 ano. E aí o Pedro falava, pô, quando vê um cavalo legal, compra, que eu quero te dar uma força, não sei o que lá. E eu vi os cavalos, eu demorei 1 ano, Cristiane, para comprar. Que aí a gente comprou o Pirão, na época. Que era um super cavalo, eu fui campeã estadual. O primeiro cavalo foi o Pirão. Foi o Pirão. Depois de 1 ano que eu conhecia ele. E você pulou júnior com ele? Pulei júnior e depois fui para sênior. E o que você ganhou com ele de júnior? Olha, eu fui... o Fafa, o Rafael Fragoso Pires... Ele acabou de morrer. Poxa, meus sentimentos para a família, tudo. Era um grande cavaleiro, muito habilidoso. E ele tinha aula com gaúcho. E ele sempre me ganhava. Ele tinha o My Way, que era um cavalo espetacular. Eu sempre ficava vice dele, sabe? Em júnior. Eu estava lá, a meta era ganhar do Fafa. E aí, brasileiro, fiquei em terceiro, assim, no sul-americano também. Eu despontei mesmo, Cristiane, foi em sênior. Aí em sênior, entendi. Que normalmente é o contrário, né? E já com pirão, né? Já com pirão, depois eu comprei o Parabellum. E naquela época não tinha negócio muito, porque cavalo europeu. Quem trazia, os cavalos eram do sul, da Argentina, muito puro sangue, né? Bárbaros, espetaculares. O Parabellum não era puro sangue, não, mas ele era meio tinha árabe, né? Não, ele era um cavalo de cancha recta, do Rio Grande do Sul. Ele era quase puro. Quase puro. Quase puro. E ele corria cancha reta lá era o tenente Albertino, dono dele, que mandou para o Calvano aqui para saltar com ele. E eu acho que ele foi campeão carioca com ele. Aí foi quando a gente comprou ele. Entendi. Aí depois começou. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Como é que começaram as vitórias? Qual foi assim, a primeira vitória que te marcou? Olha, eu caí muito em junho. Quebrava meu dedo, aí o Pedro botava no lugar, saía o braço do lugar, fazia tudo, era meia... Porque as provas eram mais fortes, tudo, e ele era bom que eu tinha um médico do lado, né? Que ele ali já ajeitava, ou ia para a clínica dele, não sei o quê, era sempre assim. Mas aí depois de sênior eu firmei e fiquei uma vida bem espartana, assim, sabe? Era pois aí conta um pouco da sua vida. Qual era o seu diferencial, do seu treinamento, né? Porque assim, eu vejo hoje, Beth, que você naquela época foi pioneira, você já fazia um pouco o que, né, com um treinamento seu pessoal, o que as pessoas fazem hoje, né? Eu nunca naquela época, ninguém fazia exercício físico, ninguém malhava.
né? O atleta Não, cavalo. até E vocês foram pioneiros nesse sistema. Fala um pouquinho desse sistema, como é que era. Esse é um esporte, né, Cristiane, para todos que estão escutando, todo mundo sabe, que é o único esporte que a mulher compete de igualdade de condições com o homem. Não tem nenhum outro esporte que a mulher consiga isso. Nós conseguimos isso por causa do cavalo. Então, ele começou a ver que ninguém fazia isso tudo, e para eu me aprimorar e chegar perto, na época era Alfinete, Gerson, que eram os campeões, Elinho e Elinho estava Filipinho. aí também, o Elinho estava aí. Ah, que legal, Elinho é gente boa. E, e era um super cavaleiro também, entendeu? Então, e hoje é um grande armador de pista, né? Então, ele foi um dos revolucionários da armação no Brasil. Começou com o gatilho, que viu o Frank Chapon em Porto Rico. Os ganchos começaram a ficar mais retos, as varas mais leves. E o Elinho aprendeu muito com o irmão dele, logicamente, e com o gatilho também, que foi o pioneiro das armações aqui, que aqui eram os ganchos, né, com as varas pesadas, era tudo uma armação mais técnica, mais moderna. Então, aí está falando do treinamento. Aí era o seguinte, eu fazia 400 abdominais por dia, eu corria não sei quanto lá nas paineiras, às vezes lá na Lagoa tem uma subida Tabajara, se lembra que agora, hoje em dia você não pode mais fazer essas coisas, né? Não. Mas aí eu corria lá, eu de manhã eu acordava, já fazia abdominal, ia montar. Na hora do almoço eu fazia um extensor para os braços, que eu tinha uma mini academia. E depois eu montava 8 cavalos por dia e à noite eu fazia a minha corrida. E a alimentação era diferenciada, né? Eu não comia carne, nenhum tipo de carne. Eu só comia frutas e legumes e ovos e raízes só. E me alimentava 3 vezes por dia, não comia bala, não fumava, não bebia, não ia à festa, dormia 9 horas da noite, acordava 6h30, 7 horas, já começava o meu dia. Segunda-feira era o dia que eu tinha para fazer as compras de casa, o resto era tudo trabalho. Trabalho o tempo inteiro e muito também a alimentação dos cavalos. A gente começou, naquela época era mais aveia, né? E ração, aquela raçãozinha, pelotezinho, que não tinha nada ali. E ele começou a misturar aveia com aquela ração, comprava caro, sabe? Aquele mel, botava junto da ração com cenoura e graminha lá, aquela graminha com alfafa, tudo, as camas altas, ligando. A gente ligava. Ninguém fazia isso no Brasil na época? Não fazia muito, não. A gente fazia, depois que o cavalo saltava, água mineral. Se lembra? Água mineral nas patas, com algodão, aquelas geladinhas. Depois ele mudou para arnica. Começou com água vegetal mineral, que todo mundo fazia. Aí ele mudou para arnica. Botava na coluna do cavalo arnica, fazia massagem na coluna. Você acha que isso fez diferença na sua performance? Eu acho que é o seguinte, os detalhes é que fazem a diferença, né, Cristiane? Tudo na vida. Então, essas coisinhas juntando virou uma coisa muito grande e que eu consegui aqui no Brasil conquistar todos os títulos, todos os grandes prêmios e não tinha mulher, entendeu? Assim, pois é. Era eu. Aí depois a Lúcia, a Rita também, mas já estava meio final de carreira, a Lúcia também, estavam já, eram mais velhas que eu, então já Começa a falar dos títulos, então. Qual foi o primeiro título importante? Foi com o Pirão? Não, o primeiro título que eu ganhei foi com o Parabelo, campeã estadual. Estadual. Aí depois, o primeiro dos 10. O primeiro dos 10. Aí eu fiquei ganhando 4 anos seguidos. Com ele. Aí era o Jorge Carneiro, Filipinho, Gerson, Elinho.
A Cláudia Itajaí ainda estava em júnior depois, é que ela passou. E aí eu fui, mas aí começaram a comprar cavalos na Europa. E eu nunca tive. Meus cavalos vinham no máximo até a Argentina, que foi a primeira água. O resto era tudo do sul. Pirão era de polo, Parabelo era de cancha reta. O Parabelo era da onde? Rio Grande do Sul. Deixa eu botar uma foto do Parabelo aqui, peraí. E ele teve um concurso que eu acho que foi Chozil, na época. Cristiane era... Que cavalo é esse que você pulou a sebe irlandesa? É o Parabelo. Não, PR2. Ah, era o PR2, sabia. Era esse aí, eu lembro. Você viu que ele bateu de barriga. Quase que eu passei. Agora, é muito interessante uma prova, um torneio que teve Chozil, Sul-América, era um desses aí, que era sexta, sábado e domingo. Primeiro dia... Olha o Parabelo. Esse é o Parabelo. Essa saiu na Ipos, é o Parabelo. É isso aí. Esse cavalo, olha, ele ganhou comigo, tinha esse torneio. Primeiro dia caça, ele ganhou 1,50 m. O segundo dia ele ganhou a potência, no sábado, 2,10 m. E no terceiro dia ele ganhou o grande prêmio, 1,50 m. Então eu acho que isso ainda acho que nem no mundo isso aconteceu, entendeu? Porque ninguém está botando mais os cavalos de categoria em potência, né, Cristiane? Não. Porque desgasta muito, né? Força muito o cavalo. E aí, então, ainda tinha uma coisa que eu tinha que levar manta de peso, porque eu pesava 53 quilos. Eu tinha 54 quilos e levava, eu não me lembro na época que era 60. 70, eu acho, mulher, não era 70? Eu sei que eu levava uns 10 quilos, 12 quilos naquele lombo do cavalo. Ainda tinha isso, que era fogo. E isso, poxa, se não fosse isso, eu acho que eu ia ser melhor ainda. Ô, Beth, e nessa época, eu peguei você, assim, eu acho que no auge, né? Com 4, assim, que era um triunvirato de 4 cavalos maravilhosos, que era o Parabelo, Primeira Água, o PR2 e o Pirro, né? Então, 2 iam na forte, 2 iam na de baixo. Conta um pouco isso e conta do concurso que você ganhou os 2 carros. Vou botar uma foto do Primeira Água aqui. Depois vou botar o Pirro. O Primeira Água... Olha a Primeira Água. Esse cavalo foi o cavalo, ele foi o cavalo porque ele veio antes do Parabelo. E era um cavalo muito franco e potente. Comprou da Argentina, do Baxter, que era o cavaleiro que montava ele. Ele era um cavalo muito potente e não era um cavalo super limpo, mas foi o cavalo que, graças a ele, que me deu confiança de pular as provas fortes, entendeu? Entendi. E o Parabelo, o Pedro comprou para saltar as provas intermediárias. Mas no final... ele foi o cavalo que me deu mais títulos na prova principal, entendeu? Porque ele era pequeno, né, Beth? Ele não era grande. Ele tinha 1,64 m, mas era de um coração enorme. E muito limpo, muito rápido e quentinho, assim, mas era um espetáculo. E esse aí já era um cavalo menos limpo, mas eu fui uma vez campeã brasileira com ele e uma com o Parabelo. Sendo que eu fui campeã brasileira com o Parabelo, eu fui vice com ele. Mas aí não podia acumular os 2 títulos, aí o terceiro lugar subiu. Foi o Campeonato Brasileiro em Brasília, ele ficou em segundo lugar. Aí o Donatello, o João Carlos com o Donatello foi vice-campeão. Mas várias vezes isso aconteceu, de eu ser vice-campeã e vice com esses 2 cavalos. Entendi. E qual título brasileiro que você não tem que você queria ter? Nenhum. Nenhum? Nenhum. Vem cá. Aí você ganhava tudo na de baixo e tudo na de cima, né? Na época só tinham 2 séries. Era... Aqui.
era preliminar e principal. Isso. Era isso. Hoje é intermediária, né? E principal. Hoje Mas não, hoje é grande prêmio pequeno, grande prêmio grande, né? Hoje é sei lá o quê, mas é. Estou achando a foto do Pirro. O Pirro teve aquele torneio Fei Coca-Cola, né? Que era um torneio. Pois é, explica o que era isso. Explica o que era. Isso era o seguinte: era eu acho que eram 6 etapas, eram 6 etapas em Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Marapendi, Exército e na Hípica também. Eram 6 etapas. E eram armadas provas assim de 1,25 m, 1,30 m, com as mesmas características no mundo inteiro. E depois dessas 6 etapas, eles juntavam era de tempo, era 2 percursos cada etapa. A primeira era uma pista de 11 obstáculos, zerando ia para a segunda cronômetro com 11 obstáculos. E aí juntava, depois dessas 6 etapas, juntava e vê quem foi que fez menor tempo com menor número de faltas. E aí eu ganhei assim disparado, sabe? Assim, com esse cavalo Pirro. E fui receber o prêmio da mão do príncipe Philip em Geneve. E foi um jantar assim super privê, que foram 5 pessoas. Ele era presidente da Federação Equestre Internacional. E aí fui eu, ele, o Pedro, aquele Alman, esqueci o nome dele, que era o diretor da FEI, e mais um outro cavaleiro lá, que também classificou, que tinha de 1,10 m, 1,15 m, 1,20 m, 1,25 m, 1,30 m. Que ele também deu. Então, eram assim, umas 5, 6 pessoas num hotel maravilhoso em Geneve, assim, último andar, um visual. E ele chegou para o Pedro e falou assim, que ele sabia que o Pedro era médico, tudo, apresentaram, cirurgião. Ele falou, poxa... Ó, o Rodrigo, Max Amann, o cara da FEI. Isso. E aí eles... Oi, Rodrigo, e aí? O Rodrigo não sabe muito da história do pai dele com a nossa família, mas um dia pergunta para o seu pai, porque uma vez batizaram ele lá em Bangu, que eles tinham um sítio em Bangu. A família do Rodrigo. E aí o vovô ia montar, o Neco ia montar com o vovô na escola de equitação. E uma vez combinaram todo mundo de ir para o sítio, a minha família toda, do vovô, para o sítio do Rodrigo, do Neco, tudo Necão, né? Do pai do Neco. E aí batizaram o Neco Oliveira de Menezes. Da nossa... Então, fala para o seu... O Neco era muito amigo da minha tia e da minha mãe. Que na época, minha mãe era separada do meu pai. E eu fui criada pelo meu avô. Meu avô era campeão de hipismo. Minha tia morava com ele, ainda não casada, era bailarina do Municipal. Minha tia Elô. Era uma das principais, das 2 melhores. E o meu pai era da seleção de basquete brasileira. Então, minha tia me ensinava plié, meu avô me ensinava a saltar e meu pai avô cesta. Acabei ficando com os cavalos, mas olha, tiveram 3 tentativas da minha família de gente top. E aí... Aí vamos voltar um pouquinho para a carreira, para os títulos. Estou falando aqui do quebra-cabeça do Pirro. Eu tinha essa foto, mas não estou achando. E o Pirro era um gato, né, Beth? Ele era puro sangue, né, inglês? Ele hoje em dia, com essa armação que está hoje em dia aqui no Brasil, ele saltaria bem as provas fortes, sabe? Ele tinha 1,60 m, mas era um gato. Agora, só que naquela época... os percursos eram mais assim, os obstáculos mais largos. Você abria assim a mão, os óculos, era
2 metros, 2,20 m, aí vertical óxer e óxer. Então, hoje em dia já não tem, as provas são mais delicadas. Aqui no Brasil, né? Não falo na Europa. Na Europa, eu acho que ia ser um cavalo muito bom das provas intermediárias lá. 1,40 m, 1,45 m. Como o Parabelo também. Primeira água, eu acho que faria as provas grandes. Pois é, com isso que eu ia te falta. perguntar. E você acha que a sua equitação, você inovou a equitação para a época? Você montava diferente dos outros? O que você fazia diferente, além do treinamento seu, da alimentação dos cavalos? Por que você acha que você tinha tanto resultado? A primeira dedicação, né? Não só eu, sabe, Cristiane? Isso é um trabalho de equipe, né? Você tem que ter um bom tratador, você tem que ter um bom cavalo, você tem que ter um bom técnico, entendeu? Eu acho que até as pessoas que já são profissionais, sempre é bom ter alguém olhando de baixo, né? De uma pessoa mais experiente, que aqui no Brasil acho que não tem muito, né? Mas na Europa, nos Estados Unidos, tem mais. E eu acho também que o meu avô, uma vez, o João Aragão, me falou, que ele deve estar João está aí. João tá tá me aí. assistindo, ele me falou que o Neco virou-se para ele e falou que meu avô tinha uma equitação, ele pode até confirmar isso, que o Neco dissera que ele tinha uma equitação que era anos na frente de todo mundo da época, porque ele era um cara que deixava o cavalo galopava, entendeu? Ele começava do primeiro ao último no mesma batida. E ele não metia muita mão, tudo. Era um cara que tinha uma equitação moderna. Na frente, não. Ele foi o primeiro cara que passou, acho que um muro de 2 metros aqui no Brasil, lá na Hípica. E ele no Madison Square Garden, ele foi considerado o melhor estilo. Inclusive, eu tenho o prêmio dele do melhor estilo do concurso. Imagina. João está dizendo que o Neco falou muito isso, que o João Eloy tinha uma equitação moderna. Então, eu aprendi com ele, né? Desde e o Chiquinho também está dizendo que o Filipinho também fala sempre isso. E tem o seguinte também, eu aprendi com ele desde pequena, vendo ele. E a equitação entra pelos olhos muito, né? Então, você vê, né, com quem você tem aula, com quem você mais ou menos vai copiar, né? Então, eu acho que foi uma série de coisas, né, que me levaram a isso, a minha dedicação, a equipe que eu tinha, os cavalos, o Pedro, meu avô, uma série de coisas que eu conquistei esse sucesso todo através disso. E eu tive muita sorte, isso aí os cavalheiros que estão me ouvindo podem... A Bia está falando isso, que o prestígio seu, que os grandes cavaleiros tops do Rio, do Brasil, né, estão aqui na live te ouvindo. Chiquinho, uma pessoa, Fábio, João Aragão, olha que honra. Joana Valente. Olha que honra. Pô, Bia, saudade de você. Essa é uma grande criadora. Já fui no aras dela, pô, top. Ela cuida dos cavalos de uma maneira simples e objetiva. Pedrinho Valente está aí também, dizendo que sorte. Ei, Pedrinho, como é que tá? Não, agora ele é Pedro. Que agora já tem o Pedrinho. Eu sou do tempo que ele era Pedrinho. Agora já é Pedro, porque tem o Pedrinho. Bom. Então, um beijo grande, Pedrinho. Então, esse tudo foi juntou tudo, a técnica do meu avô. Beth, tinha uma outra coisa também que eu acho que você era pioneira no treinamento mental, né? Porque tem uma coisa no esporte que tem uma coisa, é o físico, né? O físico, a técnica e o mental. Eu lia muito Allan Kardec, sabe? Isso é do pai do Pedro, o vovô Cilo.
eu, eu chamo, não era meu avô, mas é como eu sempre escutei falar dele, tinha maior admiração por ele. Era um cara bacana, um cara do bem. E ele tem, até hoje tem, a irmã do Pedro é que toca, né, um centro espírito que tem no Rio. E, e a doutrina do Allan Kardec, de mentalização, boas atitudes, bons pensamentos. E, e isso eu trabalhava muito, muito isso, lia muito, porque eu acho que na hora decisiva a pessoa tem que ter calma. Então, em vários momentos, né, na decisão, a pessoa tem que ter o controle emocional. E isso veio da parte do vovô Silo, com a técnica do meu avô, com a disciplina, com os ensinamentos do Pedro, de alimentação, dos Graces, com o preparo físico, tudo isso tudo juntou. E eu conquistei esses títulos, graças a Deus. Que ano que você foi sênior? Porque isso é, sei lá, 30 anos atrás, né? Hoje em dia... Eu fui campeã estadual com 19 anos. Que ano isso? Garota. Ai, eu sou horrível de data. 79, por aí, né? Por aí. Sou ruim de data, por aí. Porque, você vê, eu tenho diplomas. Tem 30 anos, mais de 30 anos, e hoje em dia as pessoas fazem o que você fazia nessa época, que é o super moderno, que é a alimentação, treinamento do cavaleiro, além, obviamente, do cavalo, né, e tudo mais, e o treinamento mental, né? E hoje em dia isso é o auge do modernismo. E você fazia isso há 30 anos atrás, por isso provavelmente ganhava tanto, né? Bom, aí, conta do concurso. Você não falou ainda do concurso que você ganhou 2 carros. Esse foi o Pão de Açúcar, que os meus cavalos... Parabelo, naquela época era o comendador Diniz, ele que entregava o prêmio, tudo, alfinete. Alfinete tinha uma parelha maravilhosa, Noa e original. Não, era original e o outro, equipagem. Que ninguém ganhava. Filipinho, Jorge Carneiro, super montado, Justo Albarracim, Ricardo Gonçalves, João Carlos Gonçalves, Caio Sérgio, João Aragão, o povo todo. Eu não vou me lembrar todo mundo. O Fidel Segovia, que montava para cá também. Aquele que era tinha um cavalo bárbaro também, o Bagual. Ai, desculpa eu não lembrar o nome dele. Gerson. Não, Bagual. Ele era chileno, eu acho. Tinha o Nestor Lambre. E aí, e meus carros não estavam tão bem no ano passado. Pepe Gamarra? Pepe Gamarra. Ele tinha um cavalo excepcional, chamava Bagual. E esse era o concurso mais importante que, assim, distribuía os prêmios, assim. Tinha prêmio por prova, depois tinha o prêmio em dinheiro, prêmio em taça, prêmio em dinheiro para o campeão, e ainda tinha, das 2 séries, o campeão ganhava o carro. Um era um Chevette hatch, que tinha acabado de sair, 2 portas, e uma Caravan. Era cinza metálico, os 2 carros. Aí na prova intermediária eu fiquei disputando na final com o Jorge Carneiro. Ele tinha um cavalo que chamava O Anjo. Você lembra dele? Lógico. E depois passou para o Paulinho Sturz. E depois para a Aninha. Para a Aninha. Beth. Pronto. Voltou. E aí eu ganhei dele, ganhei o carro. Aí chegou na principal, eu disputei alfinete. Você ganhou com quem na preliminar? Qual cavalo? O Pirro. E em terceiro fiquei com o PR2. Aí na Forte foi por desempate Jorge Carneiro, Justo Albarracim e alfinete. Aí a Karina está dizendo que saiu na Ipos. Beth inflaciona o mercado de cavalos na época, depois que ela ganhou esses 2 carros. Saiu. Mas eu não acho que não foi na Ipos, não.
Eu acho que foi na Veja, numa revista dessa, mas saiu isso sim. Naí saiu assim, a SAF assola assim. Que acho que você tem aí. E aí eu ganhei esses 2 carros e eu vim treinar aqui, eu treinei aqui em Petrópolis. E na série Forte você ganhou com quem? Com o Parabelo? Parabelo e fiquei em terceiro com Primeira Água. Caramba, mas assim, Cristiane, ganhei 2 carros, ganhei os troféus lindos, sabe? E ganhei na época $25 mil em premiação. Aqui, vê se era isso. A SAF assola assim. É isso aí. Eu estava pesando aí 53 quilos, meu Deus. Caramba, estava no auge da forma. Auge. Essa época e aí, bem, Beth. Eu sei, você quando você falou que ia me entrevistar, eu fiquei muito feliz, porque você é uma pessoa que acompanhou minha trajetória e ia saber levar a minha história bem, porque você conhece bem. Que bom, Beth. Olha aqui, seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos desligar essa live e vamos abrir de novo. Volta todo mundo, tá? Porque eu tenho medo de cair. Então, para não cair, a gente encerra. E eu vou fazer o seguinte, eu vou botar também esse telefone aí para carregar. Esse que eu tô. Não, mas tem que voltar imediatamente, tá, Beth? Peraí, deixa eu ver o fio aqui. Do mesmo jeito que a gente fez, tá? Tá, você viu que eu sou meia ruim, eu já parei. A Bel tá dizendo que eu fiz questão. Fiz questão, claro. Entrevistar a Beth é uma honra para mim também. Não, Bel. E a Cristiane, além de o meu avô e o pai dela, o tio, serem muito amigos de infância, de tudo, não, de carreira, né? Porque são militares, a gente eram muito amigos, né? E então não tinha. E foi minha aluna depois, então ela sabe da minha trajetória, Belzinha. Um beijo para você, sua filha tá linda. Manda um beijo pro Vinícius. Olha aqui, vamos encerrar e volta logo, hein, Beth? Pelo amor. Volta. Aí eu tô com medo, você viu, se eu parecer de coelhinho, de cavalo, alguma coisa. Volta, pede pra Celina te ajudar. Gente, vou encerrar e a gente volta todo mundo, tá? Tá, vou pedir. Até já. Um beijo. Até já.